Com uma ideia fixa na cabeça e muita persistência, o cara chegou lá. Ele continua defendendo a sociedade, só que ao invés do famoso 38ão, agora ele defende com a caneta. Papo de quinta de hoje, deputado federal, Capitão Augusto. Obrigado, deputado. Obrigado, eu que agradeço, né? Na verdade, mais teimosia do que persistência, né? Mas antes da gente entrar nesse papo, vamos brindar. Saúde! Papo de quinta. Papo de quinta, comigo na água. Capitão Augusto, como começou essa história aí? Que ano que você começou a... Em dezembro de... Maquiou isso aí na sua cabeça e falou, preciso fazer alguma coisa para a cidade? Ou quando você começou isso? Foi exatamente em dezembro, no dia, mais para ser preciso, no dia 30 de dezembro de 2001. Que eu fiquei pensando assim, né, porque as dificuldades que nós temos, nossas entidades, a nossa região, a Polícia Militar, a quantidade de eleitores que tinha aqui na nossa região e que seria possível sim a gente conseguir eleger um deputado federal. O deputado federal não é que seja mais importante do que deputado estadual, é que lá você tem mais recursos para estar trazendo para a nossa região. Mas por que federal? Você não teve uma vida política antes disso, né? Não. Você não se candidatou a vereador na cidade, a prefeito, nada. Você já foi direto para federal. Direto federal. Por que essa ideia fixa do federal? Porque lá é a grande fonte de recursos, que a gente poderia estar auxiliando e também, obviamente, que eu tinha um interesse em estar representando a área da segurança pública. E para você mexer nas leis, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, na parte de trânsito, é só lá em Brasília mesmo, na Câmara dos Deputados. Tem que ser federal. Tem que ser federal. Então, desde o começo, desde a primeira vez, né, eu nunca tive assim, nenhum pendor, nenhum interesse em sair para a Câmara de Vereadores, em sair para a Prefeitura. O pessoal me convidou depois para sair candidato a prefeito. Depois que você saiu pela primeira vez, eles te convidaram para sair? Recebi 2 convites para ser candidato a prefeito de Ourinhos e um convite para ser vice-prefeito aqui para compor uma chapa. E os 2 você recusou? Recusei, na verdade os três convites, né? E em 2002, na primeira vez que eu saí candidato, eu tive 22.800 votos. E naquela época, né, o prefeito, em 2004, foi eleito com 17 mil votos. 17 mil. Então, não é que a correlação é exata, né? É diferente, são campanhas distintas. Mas demonstra que daria para a gente estar disputando, estar brigando para ser prefeito aqui também, né? Mas a ideia realmente foi Câmara dos Deputados. Essa que era o foco, essa que era a minha vontade, mesmo porque eu tive que abandonar a carreira da Polícia Militar. Eu fui aposentado 25 anos praticamente. 25 anos na Militar. Na Polícia Militar. Nós fomos aposentados compulsoriamente após a eleição. Então, para eu trocar a carreira da Polícia Militar, que poderia estar chegando a coronel, a única, digamos, o único cargo que me interessava era a Câmara dos Deputados. Capitão, o que significa você estando lá? Para Ourinhos isso? Não, os benefícios que para Ourinhos. Quão forte isso é? Ali você tem acesso aos ministérios. Eu, particularmente, a posição que eu sou vice-líder do PR, que é a 5ª maior bancada do Congresso, com 34 deputados federais. E o PR é baseada do governo. Tanto que nós temos o Ministério de Transportes, né, com o ministro Antônio Carlos Rodrigues, que é do PR. Então isso, digamos que facilita qualquer audiência que eu queira com os ministros. E ali que estão os grandes programas sociais. Sim. Os deputados federais agora têm a chamada emenda impositiva. Você impõe ao orçamento. Mas o deputado federal, o orçamento é para o ano seguinte. Então este ano, meu primeiro ano, eu não terei direito a nada. Somente a impor 18 milhões de reais, que nós vamos começar a impor agora no final do ano, para o orçamento do ano seguinte. Esse ano foi feita uma exceção, eles liberaram 10 milhões, depois devido às crises foram cortando, mas nós temos 4 milhões e 800 mil reais que começa a sair agora no mês de outubro. E você tem uma ideia para onde vai isso? Já. É muito para a área da saúde, né, para entidades, que nós estamos procurando socorrer as entidades, e aqui mais obviamente a grande quantidade de verbas, aqui entre Ourinhos, né, Santa Cruz do Pardo e a região. E também nós temos acesso aos ministérios, né? Então, o ministro da Saúde, o ministro da Educação, por exemplo, né, da Educação. Nós estamos pleiteando, né, a Faculdade de Medicina para Ourinhos, para fazer junto com a FIO. A Faculdade de Odonto, que estava atravancado lá, que em 15 dias conseguimos desatar um nó. O ministro da Saúde, já tive lá com ele 2 vezes, pedindo o credenciamento do SUS para o Hospital do Câncer. Você acha que a carreira militar ajudou? Sim, sem dúvida nenhuma. É? Sem dúvida nenhuma. Em todos os aspectos.
né, até de crescimento pessoal, crescimento profissional. A Polícia Militar que contribuiu com mais da metade dos votos que eu tive. Mais da metade? Mais da metade. Dos quase 50 mil votos, mais da metade foram da Polícia Militar. E a Polícia Militar, ela está interessada em projetos. Né? Então, tem um partido que está saindo agora, né? O partido Tem mais o Partido Militar, que nós estamos terminando agora, né? Que é um fato raro também, é pouco comentado aqui em Ourinhos, né? A gente costuma falar que santo de casa não faz muito milagre. Mas você ter um único partido no Brasil que vai nascer no interior e na cidade de Ourinhos. Sim. Um partido militar, um partido de direita, um partido que vem com a bandeira da segurança pública. O partido já começa grande. Eu acredito que venha de 12 a 15 deputados federais, o que já faz de nós, né, dos 28 deputados que estão no Congresso, a gente tendo na faixa de 12, 15 deputados, já faz de nós os 15 maiores partidos que tem no Brasil. Já está definido o número? Então, tá na briga do 38 ainda aí, tá, né? Tá sabendo, exatamente. Na verdade, assim, nós fizemos uma enquete, né, e os principais números, o 18, que refere-se à maioridade penal, ao alistamento militar, por aí vai. Aí eu tenho o número 38, que é o calibre mais famoso do Brasil, que é o 38 mesmo. E a gente precisa de um número que as pessoas assimilem facilmente. E é um partido com a bandeira de segurança pública, por que não, né? Aí tem o número 64, que é homenagem à Revolução Democrática de 64, que caberia um programa inteiro aqui para estar falando disso aí. E temos o número 88. Tem 88 também? Que se refere à Constituição, à Constituição Federal, né? E o 8 significa o infinito. E o número 99, que é para mostrar que somos a direita de tudo aí, diferente dos demais partidos. Então estamos decidindo aí. 38 vai acabar ganhando essa enquete, né? Na verdade está entre o 38 e o 64. O 64? Os dois que estão brigando aí. Que legal. Vamos para as bolachas? Momento ápice do programa? Vamos lá. Vamos lá? Bom, tenho 3 nomes aqui. Fica completamente à vontade. Sempre da direita. Vamos lá então. Começando por esse aqui. Primeira bolacha, Felipe Chamorro. Olha, o Felipe Chamorro é um jornalista, tem o site dele que é bastante conhecido, é um dos mais visitados. Obviamente tem a parte política que envolve isso aí. Eu não levo nada pro lado pessoal. Para quem me conhece, eu não tenho inimigos. Porque o inimigo depende da reciprocidade. Sim. Se você não se coloca nessa posição, é tranquilo. Então, para mim, até na questão dele, não sei como que você quer que fale, né? Eu não quero nada, por só conta isso. Se vou curtir, tirar o chapéu, o que quer. Mas a questão é a seguinte, nada contra. Ele, por incrível que pareça, ele trabalhou para mim nessas eleições. Quem fez para mim toda a parte de jornais, de santinho e tudo mais, foi ele. A parte de redação foi ele. A parte de redação foi ele que fez. Então nós trabalhávamos em conjunto e ele mesmo, palavras dele são muito gratas, realmente sabe a forma como eu trabalho, uma forma muito ética, muito honesta, muito correta. Então não tem nada contra. Às vezes, né... Força a caneta? Não, pode até forçar, mas ele está, obviamente, fazendo a função, o trabalho dele, pro lado político que ele está trabalhando. Tranquilo essa, né? Tranquilo. Vamos para a segunda agora, vamos ver essa. Valdir Bergamini. Valdir é uma pessoa que tem uma consideração muito grande. Né? Me ajudou na política. Eu sei que ele realmente falava muito bem de mim, continua falando. Nós tivemos não, na verdade eu nem acabei citando o nome dele. Eu tenho a obrigação de estar canalizando todos os problemas de Ourinhos também, da Polícia Militar e tudo mais. E eu sou um porta-voz dos eleitores. Eu não posso me calar diante de reclamações, de denúncias e tudo mais. Independente se vai reportar alguma pessoa. Sim, mesmo porque eu tenho uma posição política partidária. O que eu cobro são resultados, o que eu cobro são melhorias. Então nós tivemos realmente a questão do trânsito, do qual eu discordo de alguns posicionamentos. Nós temos inclusive um plenário falando sobre isso. Falando no plenário, estive lá no plenário, discordo de alguns posicionamentos que tem, né? Mas é uma pessoa, quanto a pessoa dele, absolutamente, né, ímpar. É uma pessoa que tem uma grande consideração, sempre estão utilizando aqui o espaço dele, inclusive, né, que ele fez aqui na Aero. É uma pessoa que tem um grande carinho, uma grande consideração, tanto que eu não citei o nome dele. Nessa ocasião da tribuna, você disse, além da rotatória, o problema dos radares, né? Queria que você contasse um pouquinho disso aí, dos radares. O radar é uma briga minha, que não é briga com Ourinhos, né? É uma briga geral. Eu acho que os radares, você vê os radares da rodovia Raposo Tavares que foram colocados, é um absurdo, né? Já estou apresentando projetos lá, tem que ser proibido radares a 40 km por hora. Os radares que são colocados no Brasil como um todo, então não foca a questão de Ourinhos, né? Quando eu falo radar, eu falo realmente de maneira generalizada. O que os governos municipais, estaduais e o governo federal viram na questão do trânsito? Uma grande fonte de arrecadação.
Então eu já estou com o projeto lá para alterar o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da questão da arrecadação da multa. Nesse artigo 320, ele pode ser gasto com 4 itens. É a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos. A JARI são formados por membros não técnicos, não profissionais, que desconhecem a área. Outro item é a questão da engenharia de tráfego. A engenharia de tráfego, todas as prefeituras têm seus próprios órgãos e tudo mais. Sim. Então não teria por que estar gastando. Aí tem a sinalização e a educação de trânsito. E a educação de trânsito no Brasil realmente é bastante falha. E o que eu estou propondo lá no Congresso Nacional é que o órgão autuador não pode ficar com a receita. Para não gerar um estímulo, que quanto mais ele multa, mais arrecada. Então o município arrecadou, ou vai para o SUS, ou vai para o Estado arrecadou, vai para a União, a União arrecadou, devolve para o SUS, para a saúde e tudo mais. O que não pode é girar, sabe, esse ciclo, quanto mais autuar, melhor, porque está ajudando os cofres. Exato. Você colocar um radar a 40 km por hora é descabido, porque se é para você reduzir a velocidade, o radar, o simples do radar, se o cara não souber que tem radar, ele vai passar 70, 80, então não tem reflexo nenhum. Então coloca uma lombada física. Lombada física, vai fazer o porque é para reduzir mesmo. Exatamente. E não com o intuito de arrecadar. Mas você acha que Ourinhos foi superfaturado, esses radares que foram colocados? Não, a denúncia estava no jornal, o Novo Negocião. Uhum. Então a minha obrigação é estar falando para que seja apurado. Porque você fez um comparativo, acho que com Maringá, com algumas outras cidades, que o custo era muito menor que Ourinhos, por exemplo. Na verdade, o jornal havia feito esse comparativo, né? E foi colocado esse comparativo para que analise, para que seja analisado. Não há uma acusação. Há num jornal que é respeitado, que é o maior jornal de circulação aqui na cidade de Ourinhos, fazendo isso. Alguém tem que tomar providência. Então, tem que ser apurado. A questão da indústria de pardais no Brasil é um absurdo. Já denunciei isso na Câmara e vou continuar batendo. Indústria de multas, realmente, no Brasil como todos. Devemos rever a legislação. Legal. Terceira e última bolacha? Vamos lá. Tranquilo até agora, né? Tranquilo. Vamos ver. Gilberto Severino, nosso vice-prefeito. Tranquilo também. Ótima pessoa, um ótimo médico, muito popular. Na política, né, teve seu momento mais forte de glória, né? Hoje, né, não sei qual que é a intenção dele, se ele pretende se manter na política, se pretende ser candidato, mas como pessoa, como médico, né, excepcional, uma grande personalidade daqui da nossa cidade. Como é que você avalia a administração hoje, entre Belkis e Gilberto? Como eles administram a cidade? Como é que o capitão, o deputado enxerga isso? O Gilberto, eu não sei qual que é a participação dele, se tem uma participação mais efetiva, né? Normalmente o vice, né, não tem assim uma participação direta na administração. O vice, né, fica ali aguardando seu momento, se tiver oportunidade assume, para estar impondo sua personalidade, sua vontade política, alguma coisa assim. E mesmo assim, né, mesmo nas ausências, é difícil fazer alguma mudança. Né, porque você vai obedecer a linha de quem está na cadeira, até por uma questão de ética. Né? As prefeituras estão quebradas, os estados estão quebrados. Dinheiro tem, mas não tem para todo mundo. Então tem para aqueles que têm representante, o que é a democracia do Brasil. Democracia representativista. Se você tem representante, você traz, obviamente, para a sua região, para a sua categoria e tudo mais. Se você não tem representante, fica de fora. E nós sempre ficamos de fora na hora de dividir o bolo. Né? Na hora de sentar à mesa do banquete lá, só vinha as migalhinhas, né? Os recursos que eu estou mandando para Ourinhos, só nesse ano, com apenas essa bonificação que deram para os novos deputados, já é mais do que as emendas parlamentares de todos os deputados juntos por 10 anos. Que mandaram para Ourinhos. Então, o governo aqui, é lógico que está sofrendo, né? Está sofrendo as consequências de falta de recursos. Então, não por má administração ou qualquer coisa do tipo. Não. É a questão de administrar o recurso, mas pouco recurso. Sim. Né? Então, esse é um grande problema. A questão do asfalto, que é a grande queixa, a grande reclamação das pessoas, o asfalto realmente são caríssimos. E o asfalto tem um prazo de validade. Ele, né, com 5 anos, já começa a deteriorar. E governos anteriores não foram recapeando como deveria, né, fazendo essa troca. Foram, né, fazendo tapa-buraco, fazendo de acordo com o orçamento dava. E, obviamente, uma hora ou outra vai estourar isso aí. O Brasil, como um todo, está passando uma dificuldade tremenda. Está aí a presidente Dilma que, né, talvez não complete o ano. Você acha que ela cai? Há uma grande possibilidade disso. Grande possibilidade. Grande mesmo, né? Porcentagem de uns 90%? Mais de 90%. Mais de 90%? De chance de cair. Eu acredito, pelo sentimento que eu tenho na Câmara. E o sentimento lá é que, abrindo o requerimento, que provavelmente será pautado, não nessa semana, mas na próxima, deve ser pautado na Câmara o requerimento do impeachment. Sendo pautado o requerimento e votado,
a presidente tem 10 sessões para se defender. É coisa muito rápida, muito célere. E sendo votado já, o impeachment, ela já é afastada. Ela já é afastada. Já é afastada. Durante essas 10 sessões ela já está afastada. Já está afastada, e depois vai para o Senado. Então é uma coisa muito rápida e a tendência hoje seria realmente, pela conversa com os deputados, se cair, né, a maioria com certeza é favorável. Agora nós temos que ver se vai dar um número suficiente, né, porque de votação, na questão né? do impeachment seria 3/4, aí depende do número de deputados. Exatamente. Você é contra ou a favor? É uma coisa que ainda tem que ser analisada, porque É. tem que ver as acusações, ver no que vai ser fundado, né? E é uma coisa que a gente, né, tem... Escapou bem, hein? Não, a gente tem agora a responsabilidade, né? Foi-se o tempo da gente estar falando sem nenhuma consequência. Uhum. Você sabe que tem uma consequência Claro, tremenda sim. você votar no impeachment, né? Que você pode jogar o Brasil no caos, num buraco aí, que vai ser difícil de pessoa É difícil esperar. saber se melhora ou piora, né? Sim, é difícil, complicado. Então a primeira coisa, tem que haver fundamentos. Apesar de você gostar ou não gostar do governo, isso é o que menos importa, tem que ter fundamentos para retirada. Tá, obrigado. Deixa eu te isso. falar uma coisa, pede para ele parar de encher o seu saco lá por causa do traje. Orgulho. Até o último dia, fardado. Obrigado. Papo de Quinta fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Canal Sam 21. Qualidade você vê aqui. Tchau.